Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de topografia. Meu nome é Daniel Arana, eu sou professor do Departamento de Geomática e nós vamos dar início então à segunda aula de revisão matemática. O assunto que a gente vai abordar então é o uso de calculadoras, em específico calculadora Casio. Bom, todas as calculadoras elas têm um princípio, né? As calculadoras científicas elas têm o mesmo princípio, então vai servir assim para um grande número de calculadoras. Bom, nessa aula então a gente vai ver basicamente a estrutura da calculadora, né? Os componentes principais que ela tem, as funções básicas dessa calculadora, que são trigonométrica, adição, subtração, essas coisas simples. E então, eu vou passar para vocês também algumas dicas de utilização. 4 dicas bem interessantes e espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vamos lá então. Bom, vamos então à estrutura principal da calculadora. Aqui na parte superior, nós vamos ter o visor da calculadora. E abaixo, então, do visor, nós temos todo o teclado. O teclado, na primeira linha, nós vamos ter o botão Shift e Alpha, o botão de movimentação do cursor, aqui do operador, o botão de modo e o botão para ligar. Logo abaixo nós temos diversas funções, vamos destacar então aí seno, cosseno, tangente, e esse botão aqui para eu dizer que o valor que eu estou inserindo aqui é em graus, minutos e segundos. Abaixo nós vamos ter os numeradores principais, né, de 0 a 9, e aqui as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui vai ficar o botão de desligar. Podemos iniciar ligando e desligando a calculadora. Esse botão aqui é o botão de ligar, o botão ON. E para desligar a calculadora, o botão OFF ele está junto com o botão AC. Para utilizar então o OFF, eu vou precisar apertar antes o SHIFT, tá? SHIFT AC. Esse princípio ele vai funcionar para todas essas funções que estão aqui em amarelinho, tá? Por exemplo, o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente ou essa função aqui STO, que eu vou falar aí mais para o final do vídeo, tá ok? Bom, na topografia, a gente costuma trabalhar com medidas lineares e angulares. E as funções trigonométricas, elas são muito importantes porque elas relacionam essas duas grandezas. Então, sempre antes de iniciar os cálculos aqui, tenham certeza que a unidade dessas funções trigonométricas é a mesma que vocês estão trabalhando. Como que eu faço isso, então, professor? É o seguinte, eu vou aqui no mod, eu aperto 2 vezes, e aqui vai estar essas unidades. Nós temos aí degree, que é graus, radianos e grados, tá? Grado está um pouco em desuso, a gente costuma trabalhar, mas nesse curso a gente vai trabalhar mais com graus. Então, eu vou aqui e aperto 1. Confirmando, ali no visor vai aparecer a letrinha D, que está em degree, certo? Bom, vamos confirmar que está em graus, vamos colocar aí o cosseno de 90, 0. Cosseno de 0 é 1, certo? Eu posso indicar aqui para a calculadora que o valor que eu estou inserindo está em graus, tá? Não vai fazer diferença, mas isso é interessante caso eu queira colocar em graus, minutos e segundos. Por exemplo, cosseno de 45, 30 e 30. Ele calcula certinho o valor, tá bom? Bom, aproveitando então que a gente já utilizou essa função aqui, eu vou mostrar a conversão de graus, minutos e segundos para graus decimais, que a calculadora faz para vocês. Então, vamos pegar esse valor aqui, 45, 30 e 30, confirmar que a calculadora entendeu esse valor. E como que eu converto, então? Eu simplesmente vou apertar esse botão aqui e o resultado aparece aqui em graus decimais. Se eu apertar de novo, ele volta. Outra coisa interessante, então, se eu tenho um grau decimal aqui, eu indico, ela converte para você, certo?
e isso funciona, vai e volta. Bom, então vamos passar as dicas para a utilização da calculadora. A primeira dica que eu quero passar para vocês é a utilização do ANS aqui. Esse botão aqui, ele vai indicar para vocês o último resultado da calculadora. Vamos ver? Ó, ANS, eu dou igual, o último resultado foi esse aqui. Isso é interessante porque eu consigo utilizar esse último resultado em um processo interativo do cálculo que você está fazendo. Por exemplo, pegar o último resultado e somar com 10 graus. Isso é uma função bem simples, mas tudo bem. Aí ele vai somar 10 graus, 10 graus, 10 graus e por aí vai. Tá ok? Bom, quando a gente trabalha com funções um pouco grandes aqui na calculadora, pode ser que a gente acabe errando. Então, vamos colocar aqui um exemplo. O que a gente vai fazer? Vamos botar, então, seno de 45, 30, mais cosseno de 50, dividido pelo seno, apenas pelo seno. Olha o que vai aparecer. Erro de sintaxe, porque eu esqueci de completar ali o seno. Como que eu vou fazer, então? Eu vou apertar a direita ou esquerda, ele vai me voltar ali para onde que está errado na equação. Então, eu posso ou apagar ou continuar ali a equação. E aí eu dou igual e ele faz a conta para você. Bom, eu posso acabar aproveitando essa equação também para um cálculo seguinte de uma questão, da próxima questão, que eu vou mudar só o valor do ângulo. Como que eu vou fazer? Eu aproveito aqui o cursor, a direita e esquerda, e aonde eu quero alterar, eu vou aqui e coloco, sei lá, 35 minutos, tá? Aí eu aproveitei. E se eu quero inserir os segundos aqui, como que eu vou fazer? Eu tenho que apagar tudo? Não preciso. Eu vou utilizar o botão aqui, Insert. Eu vou no Shift, Insert, e aonde eu quero inserir, eu vou colocar, por exemplo, 40 segundos, certo? Posso botar um parênteses também aqui, se eu quiser. Parênteses. E aí eu quero inserir, por exemplo, uma soma dentro do parênteses, mais 65 graus. Certo? Então, eu posso deletar também, usando o botão Del, que está junto com o botão Insert. Posso deletar o que está aqui. Quero deletar isso daqui, essa soma. E pronto. Ok? Então, já temos duas dicas a utilizar o último resultado para aproveitar para uma equação seguinte. A dica que eu passei agora é para inserir ou para deletar um valor dentro de uma equação. E agora uma dica que é um pouquinho mais avançada, mas ela também é muito interessante com o andar da disciplina. Vocês vão utilizar e vão pegar bastante prática com essa dica. É o seguinte, eu posso aproveitar essa equação inteira e armazenar em uma variável. Como que eu faço isso, professor? Eu vou aqui no Shift, eu vou utilizar essa função STO e vou escolher a variável que eu quero armazenar. Então, eu tenho de A a F, X, Y e M também. Vamos botar aqui na A. Ele fez o cálculo, vamos confirmar. Aí, ó, no final apareceu então a setinha e o A. Então, esse valor está salvo em A. Então, vamos ver se está salvo em A mesmo. Eu vou, para utilizar todas essas variáveis aqui, eu vou apertar alfa e A. E aparece o valor salvo na variável. Vamos armazenar um valor em B também. Posso depender do valor A, podemos aproveitar aí. Então, A vezes o cosseno de 45 graus, eu vou salvar em B. Shift, reclama em B. Então, nós temos o valor A, que ajudou a salvar, ele faz parte aí, então, da variável B, tá? Então, nós temos o A aqui e o B também salvo. Posso utilizar, então, esses valores em futuras equações. Vamos botar A ao quadrado
mais b elevado à terceira e por aí vai, tá? Utilizem bastante, tá? Essa possibilidade de armazenar nas variáveis, mas eu aconselho vocês a, junto com os cálculos, vocês irem anotando, tá? Não fazer tudo direto na calculadora. Então, por exemplo, na A eu armazenei o cosseno de 45, nananana. Em B, eu coloquei A vezes o cosseno de alguma coisa, tá? Sempre tenham anotado certinho o que vocês estão fazendo na calculadora para não se perder. E bom, a dica final que eu quero passar para vocês é como apagar os valores dessas variáveis aqui. Como que eu vou fazer então? Eu vou aqui no Shift, CLR e All. Aí eu deleto todas as variáveis que eu salvei, tá? Então nós temos aqui, ó, em A, não está salvo nada, em B também não tem nada salvo, ok? Espero que essas dicas aí tenham ajudado vocês ou possam ajudar aí nos cálculos futuros do curso. E estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e desejo a todos uma boa continuação do curso.